Bom dia, nono ano. Tudo bem, gurizada? Tudo bem com vocês? Ó, morrendo de saudade da escola, morrendo de saudade de vocês, tanto que, ó, uniforme da escola para poder falar um pouquinho sobre o PET. PET 4, que traz uma grande novidade. Ele traz textos explicativos que não faz com que você precisa ficar pesquisando muito tempo na internet e traz também perguntas mais simples e bem menores. Então o PET 4 está bem mais fácil de resolver. O que então quer dizer que você não precisa ficar esperando para depois enrolando para poder devolver a atividade para os professores. Tá bom? Vamos lá, meninos, conversar sobre o PET 4. Semana 1. Vamos lá então. Semana 1, nós vamos falar sobre totalitarismos e conflitos mundiais. É um tema muito legal, um tema muito atual, um tema que a gente tem discutido muito hoje em dia, porque são coisas que, infelizmente, estão vindo à tona, voltando por aí. Bom, na primeira semana, nós vamos falar sobre Era Vargas. Era Vargas não é que era o Vargas, não, tá? Um momento, um período Vargas. É um presidente que ficou mais tempo no governo brasileiro, o Getúlio Vargas, e ele tem vários momentos que ele participou da vida política. Então tem o governo provisório, tá aí em negrito, o governo constitucional, o Estado Novo. Ele ficou 15 anos direto. Então o presidente Vargas terminava o mandato e voltava de novo o presidente Vargas de outra forma. E depois desses 15 anos, quando ele sai do poder, depois ele volta eleito, mas isso é tema para outra aula, tá bom? Então, esse período que a gente chama de Era Vargas foi um dos períodos, assim... Bom, digamos, é o período que o Brasil mais avançou em termos de industrialização, em termos de direitos, tem muitos avanços e tem também muitos retrocessos. O Getúlio Vargas é uma daquelas figuras que você olha assim, esse cara foi bom, ou esse cara foi ruim. Getúlio Vargas foi um bom presidente ou foi péssimo presidente? Aí vai depender muito da ótica que você olha. Se você fala do Getúlio Vargas olhando só as coisas boas que ele fez, cara legal, foi o cara que fez isso tudo, igual direitos trabalhistas, industrialização, né? Esse cara foi top. Mas se você olha o outro lado do Getúlio Vargas, que é o lado da ditadura, que é o lado da perseguição aos seus inimigos, fala, não, esse cara era malvado. Se você olha, por exemplo, a história de Olga Benário, que tem um filme que eu vou indicar para vocês depois, falando, esse cara era igual Hitler. Então o Getúlio Vargas é uma dessas figuras, assim, dessas incógnitas, que a gente não consegue definir quem é quem. Bom, mas isso a gente vai falando ao longo do tempo, tá? Por enquanto, nesse primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a relação da crise de 29 americana com a economia brasileira, a queda da exportação do café e da crise da chamada Primeira República. Quando Getúlio Vargas assume, já havia uma crise do café aqui no Brasil, ela não aconteceu durante o período Vargas, né? O nosso primeiro ciclo econômico, se a gente pode dividir assim, essas divisões elas são mais didáticas do que históricas, porque ao mesmo tempo, por exemplo, que tinha o café, tinha outros produtos também brasileiros, mas o mais importante, o que segurava a onda aqui era o café. Então nós tivemos lá o pau-brasil, depois nós tivemos a cana-de-açúcar, depois nós tivemos o ouro aqui de Minas Gerais, e depois veio o café. O café era que sustentava o Brasil. Então já vinha vindo uma crise do café de alguns tempos antes, mas não era tão violenta. De uma certa forma, vendia-se bem o café. Os brasileiros produziam café, plantavam e produziam café, e os Estados Unidos eram o maior dos nossos compradores. Eles compravam o nosso café. Ora, se você faz algum produto e tem alguém que está comprando, você obviamente vai fazer mais, porque você vai fazer, vai vender, fazer e vender, e não é ruim. Acontece que a crise de 29... que nós já estudamos no PET passado, a crise de 1929, ela desacelerou a economia americana. Então, empobreceu muito os Estados Unidos. E quem não tem dinheiro não compra. E se eu tenho demais e não tem para quem vender, é um prejuízo imenso. Então, há uma relação, o texto já ajuda, eu também deixei um vídeo para vocês assistirem e um site para vocês ampliar o conhecimento. Então, é por aí, tá? Mas no texto já ajuda. Conforme estudado no PET anterior, nas primeiras décadas, foram marcadas por vitória da Revolução Russa de caráter socialista e o surgimento do movimento de direitas como o nazifascismo. Então nós vamos ter, claro, um reflexo aqui no Brasil, óbvio. Né? Nós vamos ter grupos no Brasil ligados ao socialismo, ao comunismo, e vamos ter grupos ligados ao fascismo também aqui dentro do Brasil. E temos até hoje, né? Esses entre outros grupos. Então você vai responder esse quadro. Aí no seu PET mesmo você consegue responder, tá bom? Tinham esses dois grupos basicamente no Brasil. Em algum momento, um deles estavam sustentando Getúlio Vargas, que era a Aliança Nacional Libertadora,
ANL e os integralistas. A ANL era um grupo ligado aos movimentos socialistas, aos movimentos comunistas, enquanto que os integralistas eram ligados ao nazismo, ao fascismo. Então você vai ver aí, estudar direitinho qual era a influência deles, acabei de responder, quais eram as propostas e quem é que liderava esses movimentos, ok? Bom, o autogolpe de Getúlio Vargas, o que é autogolpe? Eu mesmo dou o golpe em mim mesmo, isso é possível. Com o autogolpe de Getúlio estabelece o Estado Novo, que é o terceiro momento da era Vargas, que é um regime marcado por autoritarismo, marcado por uma ditadura, marcado por essas coisas. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo, ou seja, que tem uma autoridade que exerce um poder muito mais influente nos outros e de uma forma mais, de que forma não permitir muita oposição. Aponte características desse regime que sustente a sua afirmativa. Então, aí no texto tem algumas, eu também dei alguns sites. Então, por que a gente chama um governo de autoritário? Que a autoridade é só dele, não ouve ninguém, não escuta ninguém, a lei é ele que faz do jeito dele. Isso é uma coisa autoritária, certo? No seu texto já tem as dicas de resposta, tranquilos. Podemos afirmar, letra B, que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos. Gente, a gente não pode negar, certo? Você pode gostar ou não gostar de Getúlio Vargas, assim como você pode gostar ou não gostar de qualquer um dos outros presidentes. Mas aquilo que foi. Aquilo que foi feito e bem feito é indiscutível. Está ali os fatos, os produtos estão aí apresentados, não tem como negar, certo? Então aí no texto você tem a resposta, não precisa ficar procurando muito não. Quais as principais inovações da legislação trabalhista trazidas por Vargas? Na verdade, não seriam nem inovações, seriam leis trabalhistas, porque antes você tinha uma coisa ou outra, um acordo ou outro, mas lei mesmo de relação de trabalho não tinha, né? As leis trabalhistas, ela vem com Getúlio Vargas. Basicamente estão todas aí, elas foram reformuladas ao longo do tempo, foram refeitas, foram substituídas, ampliadas, mas elas estão aí, né? Você tá só uma, por exemplo, salário mínimo. Não existia essa questão de salário mínimo. O patrão negociava com o empregador, aliás, o patrão, que é o empregador, negociava com o trabalhador e falava, olha, você vai trabalhar tanto tempo, eu vou te pagar tanto. Pronto. Você trabalhou, recebeu, tchau, vai embora. Aí o domingo você não trabalha, mas também não recebe. Então, o descanso remunerado, entre várias outras legislações trabalhistas, foram da época de Vargas. Aí a gente vai pensar, nossa, esse cara era bonzinho, não era? Bom, tem o outro lado, mas o outro lado a gente vai ver na próxima aula, tá bom? O PET 4, semana 1, termina aí, tá? Grande abraço, pessoal. Então, até semana que vem.